A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 26º domingo do tempo comum e estamos neste ano meditando o Evangelho de São Marcos. O texto de hoje, Marcos 9, 38 a 43, 47 a 48. Ouçamos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para que depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der de beber um copo d'água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequenos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Meditemos mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Que linguagem é essa? É melhor entrar na vida cego e mutilado do que perder a vida? Ou a indicação de um só olhar, um modo de ser que olha bem direcionado e livre? Como dependemos dos nossos olhos? Somos dependentes da visão. Grandeza do nosso olhar, fraqueza dos nossos olhos, purificação, transparência do olhar, do ver. Quantas vezes entramos numa igreja e tantas vezes nossos olhos percorrem a beleza, a harmonia, o recolhimento, a reverência. Mas talvez nossos olhos tenham deixado de ver a beleza, a harmonia e vamos encontrando desarmonia e agitação. Talvez nossos olhos não percebam mais o espaço da sacralidade que vai desde o ambiente como um todo até os detalhes das imagens, pinturas nas paredes, o estilo como um todo. Talvez não vemos mais como as paredes se elevam suaves e se encontram na nave e no presbitério onde nos encontramos, e sentimos-nos protegidos e acolhidos. E talvez nossos olhos deixaram de admirar a beleza das formas do altar, das imagens
que nos guardam e cuidam. Todos esses movimentos provocados aos olhos, e os nossos olhos se elevam sempre mais e chegam até Deus. Também na natureza, nossos olhos percorrem e admiram a beleza, admiram o verde, admiram o colorido, admiram a harmonia, a suavidade, o movimento. Mas às vezes não vemos mais. O mais surpreendente é que nossos olhos não se extasiam mais com o homem das dores, com a doação plena, com o amor maior, com a liberdade máxima que somente pode o amor de Deus por nós na cruz. Ele sempre está lá livremente suspenso entre o céu e a terra, não deixando que a terra e o céu e a terra se separem, mas formem uma profunda comunhão. E talvez nossos olhos já não veem mais a pequenez, a suavidade da presença do pão repartido que celebramos e que nos alimenta para a vida eterna. E participamos e vemos o desenvolver da nossa liturgia, dos nossos encontros com os erros e as distrações, com a concentração e a piedade do movimento, do rito sagrado, mas também da harmonia familiar. E nossos olhos rápidos, surpreendentemente às vezes rápidos demais, se inquietam, mas repousam e contemplam, por exemplo, a fragilidade do pão e do vinho, a fragilidade quase monstruosa dos nossos olhos desejados em tocar a presença de Deus. Mas também, quando lemos a palavra de Deus, nossos olhos veem a beleza, a profundidade, o vigor, a suavidade que a palavra nos dá. E chegamos até receber o pão e comemos o pão, mas o vimos, tomamos na mão, comemos, rezamos e vimos nosso Deus, o Criador do céu e da terra, nosso céu e a nossa terra, repousando silenciosamente na nossa mão. Vemos no final da nossa celebração intensa, piedosa e renovadora o sinal da cruz traçado sobre nós e partimos fortificados para nossas casas, prontos a retomarmos a nossa caminhada, os nossos labores, mas também os nossos sofreres. O que vimos? Vimos tantas coisas, tantos gestos, tantas pessoas, mas nos deixamos ver pelo mistério que nos envolve. No Evangelho de hoje somos provocados a arrancar o olho que peca, isto é, o olhar que não enxerga mais, arrancar o olhar que se acostumou com tudo e com nada. Se todo olho te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno. E a nossa atenção poderia se perder no Evangelho de hoje sobre o pecado e o fogo do inferno, deixando de lado a grandeza da indicação de entrar na vida. Os olhos que veem, olhos que, no entanto, podem estar dispersos, desatentos nessa multiplicidade de ver, sem estar concentrada e guiada num olhar salvífico. Os olhos dispersos, distraídos, guiados pela inquietação da vida, de vermos tudo a partir dos nossos interesses. É o olhar que viu tudo, que pensa tudo saber, mas que não se abre para a novidade, para a profundidade do não visto. Esse olhar cheio de mim mesmo, incapaz de sair de mim mesmo, é o olhar que vê as aparências, não penetra mais na essência da vida. O olhar sem grandeza, sem beleza, sem contemplação. O olhar assim disperso, irrequieto, distraído da aparência, não vê mais. E nesse não ver, pecamos com os nossos olhos. Então é melhor entrar na vida com um olho só do que com dois e nos perdemos. Arrancar um olho indica a salvação, permanecer com os dois olhos indica a condenação. Vivemos divididos, distraídos. Os dois olhos ainda estão na inquietação da superficialidade da aparência. Assim entramos na igreja e vemos tudo, mas não vemos, pois não deixamos o nosso olhar se encher do silêncio, da beleza, da sacralidade. E não vemos mais o silêncio da presença do pobre de Deus na Eucaristia. Não vemos mais Deus se ajoelhando, cantando, ouvindo, às vezes perambulando nos irmãos e irmãs que conosco colocaram seus pés no recinto sagrado. Com nossos dois olhos vemos e não vemos, e nessa inquietação do nosso olhar que vimos, permanecemos no não visto, e a nossa vida vira quase um inferno, pois não mais guiados pelo olhar que tudo vê, lê, se alegra e se entusiasma.
Mas como receber esse olhar renovador, ágil, simples, grandioso, que nos deixa ver na nossa realidade a realidade e a verdade de Deus? O Evangelho de hoje nos fala de entrar na vida com um olho só. Esse olhar é aquele olhar que na Sagrada Escritura vem dito como: e olhando, e Deus olhando, o criado viu que tudo era bom. Esse olhar que se recolhe, que contempla, que se deixa invadir pela grandeza das criaturas. O olhar da benevolência, o olhar do perdão, o olhar que sempre descobre em toda a miséria humana uma grandeza toda própria. Deus, mas para isso precisamos perder o olho mau. Perder é deixar Deus limpar o nosso olhar. Essa provocação, esse modo de guiar o nosso olhar e desejar abrir o olho da essência da presença de Deus nos mostra que devemos buscar um olho só. Mas o olho de Jesus, que Jesus nos oferece no seu Evangelho, deixa ver as injustiças, também as desgraças, o abandono, e que se encontram tantos irmãos e irmãs. Vê o desespero de quem busca presença, familiaridade, toque e proximidade. Vê os olhos tristes da criança faminta, de carinho, de afeto, de família, de veste e pão. Sim, amados irmãos e irmãs, o olho verdadeiro que recebemos de Jesus deixa ver mais a totalidade do universo. E aí também começamos a ver tudo, não mais a partir do lucro do mercado, mas da irmandade. Somos felizes se conseguimos arrancar o olho da cobiça, da violência, da injustiça, do desprezo. Esse olhar assim purificado, transparente, que de Deus provém, é pleno de positividade, de jovialidade, de gratidão. É um olhar sem descanso, sem rótulos. Um olhar que busca novos horizontes, sempre mais largos. Esse olhar que perscruta todas as realidades, também da dor, da miséria, da injustiça, e ali encontra o olhar de Deus. Este olhar não se inclina envergonhado pela fraqueza, pelo pecado, mas do pecado mesmo faz graça e salvação. É esse olhar de um olho só, não da dualidade, mas de um olhar só, que nos purifica e nos salva. Ver a verdade e ver a Deus somente perdendo nossos olhos. Arrancar o olho seria então purificar o nosso olhar. Uma purificação contínua para recebermos a graça da transparência dos olhos, de vermos o que é essencial, o que é invisível aos nossos olhos. Deus nos dê a graça, queridos irmãos e irmãs, da purificação do nosso olhar. Amém. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, Papa Francisco tem insistido no encontro. Nossos olhos são possibilidades de encontro, mas um olhar de comunhão. Muitas vezes há grande necessidade de negociar, diz Papa Francisco, de desenvolver percursos concretos para a paz. Mas os processos efetivos de uma paz duradoura são, antes de mais nada, transformações artesanais realizadas pelos povos. Cada pessoa pode ser um fermento eficaz em seu estilo de vida diária. As grandes transformações não são construídas na escrivaninha ou no escritório. Isso, cada qual desempenha um papel fundamental num único projeto criador para escrever a nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação.
Existe uma arquitetura da paz, na qual intervêm várias instituições da sociedade, cada uma dentro da sua competência, mas há também um artesanato da paz que nos envolve a todos. A partir de distintos processos de paz que se desenvolvem em vários lugares do mundo, aprendemos esses caminhos de pacificação, de primazia da razão sobre a vingança, de delicadeza e harmonia entre a política e o direito, não podem prescindir das pessoas implicadas nos processos. Não basta o desempenho dos quadros normativos e acordos institucionais entre os grupos políticos e econômicos de boa vontade. Além disso, é sempre enriquecedor incorporar nos nossos processos de paz a experiência de setores que em muitas ocasiões foram deixados de lado, para que sejam precisamente as comunidades a revestir os processos de memória coletiva. Nunca está terminada a construção da paz social num país, mas é uma tarefa que não dá tréguas e exige compromisso de todos. Uma obra que nos pede para não esmorecermos no esforço para construir a unidade da nação e, apesar dos obstáculos, das diferenças e das diversas abordagens sobre o modo como conseguir a convivência pacífica, persistirmos na labuta por favorecer a cultura do encontro, que exige que no centro de toda ação política, social e econômica se coloque a pessoa humana, a sua sublime dignidade e o respeito pelo bem comum. Esse esforço nos faz esquivar de toda a tentação de vingança e busca de interesses apenas particulares a curto prazo. As manifestações públicas violentas de um lado ou do outro não ajudam a encontrar vias de saída, sobretudo porque, quando se incentivam, como bem assinalaram os bispos, as mobilizações dos cidadãos, nem sempre parecem claras as origens e os objetivos das mesmas. Não faltam formas de manipulação política e apropriação a favor de interesses particulares. A promoção da amizade social implica não só a aproximação entre grupos sociais distanciados a partir de um período conflituoso da história, mas também a busca de um renovado encontro com setores mais pobres e vulneráveis. A paz não é apenas ausência de guerra, mas o empenho incansável, especialmente daqueles que ocupam um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade tantas vezes esquecida ou ignorada de irmãos nossos, para que possam sentir-se os principais protagonistas do destino da própria nação. Muitas vezes os últimos da sociedade foram ofendidos com generalizações injustas. E às vezes os mais pobres e os descartados reagem com atitudes que parecem antissociais. É importante compreender que, em muitos casos, tais reações têm a ver com uma história de desprezo e falta de inclusão social. Como ensinam os bispos latino-americanos, só a proximidade nos faz amigos, nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. A opção pelos pobres deve conduzir-nos à amizade com os pobres. Aqueles que pretendem pacificar uma sociedade não devem esquecer que a desigualdade e a falta de desenvolvimento humano integral impedem de que gere a paz. Na verdade, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de provocar uma explosão. Quando a sociedade local, nacional, mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Se trata de recomeçar, de ser sempre pelos últimos. Alguns preferem não falar da reconciliação porque pensam que o conflito e a violência e as rupturas fazem parte do funcionamento normal de uma sociedade. De fato, em qualquer grupo humano, há lutas de poder mais ou menos subtis entre vários setores. Outros defendem que dar lugar ao perdão equivale a ceder o espaço próprio para que outros dominem a situação. Por isso, consideram que é melhor manter um jogo de poder que permita assegurar um equilíbrio de forças entre os diferentes grupos. Outros consideram que a reconciliação seja empreendimento de fracos, que não são capazes de um diálogo de profundidade e, por isso,
optam por escapar dos problemas, escondendo as injustiças. Incapazes de enfrentar os problemas, preferem uma paz aparente. O perdão e a reconciliação são temas de grande relevo no cristianismo, com várias modalidades também em outras religiões. O risco reside de não entender adequadamente as convicções dos crentes e apresentá-las de tal forma que acabem por alimentar o fatalismo, a inércia e a injustiça e, por outro lado, a intolerância e a violência. Jesus Cristo nunca convidou a fomentar a violência e a intolerância. Ele próprio condenava abertamente o uso da força para se impor aos outros. Sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós. Por outro lado, o Evangelho pede para perdoar 70 vezes 7, dando o exemplo do servo sem compaixão que foi perdoado, mas por sua vez mostrou-se incapaz de perdoar. Ao lermos outros textos do Novo Testamento, podemos notar que realmente as comunidades primitivas, imersas no mundo pagão, repleto de corrupção e aberrações, viviam animadas por um sentido de paciência, tolerância e compreensão. A esse respeito, são muito claros alguns textos. Convida-se a corrigir os adversários com suavidade, ou exorta-se a que não digam mal de ninguém, que não sejam conflituosos, mas sejam afáveis, mostrando sempre amabilidade para com todas as pessoas. Pois também nós éramos outrora insensatos. O livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, mostra que os discípulos perseguidos por algumas autoridades tinham simpatia de todo o povo. Entretanto, ao refletirmos sobre o perdão, a paz e a concórdia social, deparamos-nos com um texto de Jesus que nos surpreende. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra, de tal modo que os inimigos do homem serão seus familiares. É importante situá-lo no contexto do capítulo onde está inserido. Aqui se vê claramente que o tema em questão é o da fidelidade à própria opção, sem ter vergonha, ainda que isso traga contrariedades e mesmo que os entes queridos se oponham a tal opção. Portanto, não convida a procurar conflitos, mas simplesmente a suportar o conflito inevitável, para que o respeito humano não leve a faltar a fidelidade em nome de uma suposta paz familiar ou social. São João Paulo II disse que a Igreja não pretende condenar toda e qualquer forma de conflito social. A Igreja sabe bem que ao longo da história os conflitos de interesse entre diversos grupos sociais surgem inevitavelmente e que perante eles o cristão deve muitas vezes tomar posição decidida e coerente. Essas palavras nos ajudam, queridos irmãos e irmãs, a uma convivência mais fraterna e familiar na nossa sociedade, especialmente aqui de Manaus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida.
houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Vamos lembrar os nossos aniversariantes. Primeiro, o aniversário natalício, dia 2, Padre Ronaldo dos Santos Araújo. Depois temos o aniversário, dia 1º, do Padre Manuel Aparecido Monteiro. Dia 2, como já disse, Padre Ronaldo Santos Araújo. Dia 3, o Diácono Ireneu dos Santos Pena. E dia 4, do Padre Gilberto dos Santos. E lembramos também dos nossos irmãos que celebram aniversário de ordenação. Dia 29, Diácono Edson Ferreira de Souza. Dia 30, Padre Ricardo Gonçalves Castro. Dia 30, Padre Matias Ezequiel Luna. Dia 30, Frei John Machado de Araújo. E no dia 5, lembramos o aniversário do nosso querido Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que nos alimenta, nos fortifica, nos fortalece, cria comunidade. A Palavra de Deus, é pela Palavra de Deus que Jesus se faz pão, se faz Eucaristia. É sempre primeiro vem a Palavra e depois o pão. A Palavra que às vezes é silêncio, a Palavra que se faz Palavra de Deus e que alimenta a nossa vida, o nosso caminho. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.